Eu sou a Kathleen e complementando o nosso vídeo anterior sobre bioquímica das frutas e hortaliças, hoje traremos para vocês algumas frutas específicas. Bom, abordando um pouco sobre o cacau, ele é pertencente à família botânica Malvaceae, é do gênero Theobroma e da espécie Theobroma cacau. Historicamente, na América, o cacau era cultivado pelos índios, principalmente os astecas, no México, e os maias na América Central. De acordo com os historiadores, o cacaueiro era considerado sagrado, e o cultivo era acompanhado de cerimônias religiosas. À medida que o cacau ia ganhando importância econômica com a expansão do consumo do chocolate, várias tentativas foram feitas visando a implantação da lavoura cacaueira em outras regiões, com condições e climas semelhantes ao do habitat natural. Alguns subprodutos do cacau não são tão famosos assim, mas existe, por exemplo, o suco do cacau, que possui um sabor característico, considerado exótico e agradável ao paladar, assemelhando-se a sucos de outras frutas tropicais. Ele é fibroso e rico em açúcares como glicose, frutose, sacarose e também pectinas. Algumas das substâncias que compõem o suco do cacau dão a ele essa característica de alta viscosidade e aspecto pastoso. Com a mesma polpa do cacau, pode-se fazer ainda geleias, destilados finos, fermentados como vinho e vinagre, xaropes para confeitaria, néctares e sorvetes e doces, voltados mais para a indústria gourmet. Aprofundando um pouco sobre o principal substrato do cacau, que é o chocolate, e exemplificando aí os processos de formação, vamos ter logicamente o cultivo do cacau, a extração das amêndoas, a exposição ao sol para secagem, a tostagem e, por fim, a moagem, onde teremos o cacau em pó, que após esses processos será destinado aos tipos de cacau, aos tipos de chocolates de interesse. Quanto maior for a concentração de cacau no chocolate, mais saudável ele será e mais amargo. Isso porque o amargo do chocolate está diretamente ligado à concentração de cacau. Falando um pouco mais sobre a composição química do chocolate, bom, a cafeína presente no chocolate ela é responsável pela sensação de disposição, funciona como uma fonte de energia. O triptofano ele vai agir como um neurotransmissor no nosso cérebro, causando uma sensação de saciedade. Ele também é um precursor de aminoácidos, conhecido como serotonina, e por sua vez essa substância pode levar ao aumento do apetite. Quando falamos de chocolate, isso é a vontade de comer cada vez mais. A feniletilamina é a substância responsável por gerar a sensação de bem-estar no nosso cérebro. Ela ativa a liberação de dopamina, que é a substância que causa o efeito de felicidade no cérebro. A teobromina, ela é um tipo de estimulante um pouco mais fraco que fornece uma energia positiva e favorece a atividade mental. Já o ácido oxálico, estima-se que em média a cada 100 gramas de cacau, 500 miligramas dessa substância está presente. Ele reage com metais essenciais como ferro, magnésio e cálcio presentes no chocolate. Quando consumido em excesso, ele pode levar à morte, mas imagine que é a substância isolada. Quando uma pessoa come chocolate, a sua digestão libera endorfina, que é um opioide produzido pelo próprio organismo. A endorfina está relacionada com o bom humor e a sensação de bem-estar e euforia, e também é um efeito analgésico, pois auxilia na redução do estresse e ansiedade e alivia tensões do dia a dia. Bom, meu nome é Caleb e eu vou continuar a nossa complementação falando um pouco sobre o caqui, que é um fruto originário da Ásia e que é bem adaptado ao clima brasileiro.
Foi feita uma observação pelo professor em sala quanto à maturação dos caquis comercializados, que na sua grande maioria são maturados de forma forçada. Isso se dá porque o caqui é um fruto climatérico e, apesar de existir uma relação entre a respiração e a produção de etileno, nos caquis não há uma grande produção de etileno, que, como já citado no vídeo anterior, é o hormônio diretamente ligado ao amadurecimento dos frutos. Outro ponto importante que leva os produtores a buscarem uma forma de maturação forçada é a presença de taninos, que são substâncias ligadas ao sistema de defesa da planta. Esses taninos são divididos em terpenos, alcaloides e compostos fenólicos. Estão ligados aos sistemas defensivos da planta contra patógenos e outros fatores externos, como luz ultravioleta, por exemplo. E também são responsáveis pela coloração dos frutos. Os taninos são responsáveis por deixarem o caqui astringente, que no caso é aquela sensação de aperto quando as pessoas comem, o fruto. E em alguns cultivares, até mesmo depois de maduro, o fruto permanece com essa característica pelo excesso dessas substâncias. Quanto à destanização, que é como é chamado esse processo para retirar a astringência do fruto, há a utilização de dois métodos, que a primeira é a utilização de estufas com alta concentração de gás carbônico, que promove a produção de etanol, e acetaldeídos, que por sua vez atua na polimerização dos taninos hidrolisáveis. O outro modelo, que geralmente é o mais utilizado, pela sua facilidade de uso e baixo custo, é a utilização de etanol em ambiente fechado, em contato com os frutos, que transformam o etanol em acetaldeído e insolubiliza os taninos. E para finalizar, outra característica muito importante e bem interessante também é quanto à coloração dos caquis, que elas vão ficando avermelhadas durante o amadurecimento devido à degradação da clorofila e o aumento de licopeno, zeaxantina e criptoxantina, que são pigmentos carotenoides, o que faz com que os caquis sejam ricos em beta-caroteno, beta-criptoxantina e outros carotenoides, que desempenham papéis importantes na nossa alimentação.